Bonjour, eu sou Wilson Fernandes, chefe patissier aqui da L'École d'Amboula São Paulo, e hoje iremos preparar uma receita tradicional de quindim e uma receita de quindim de maracujá. Vamos lá? O quindim foi criado pelas freiras lusitanas, então o quindim tem muita relação com a religião, né? E o quindim antigamente ele era feito apenas de gema, açúcar e farinha de amêndoa. Na época da colonização, quando vieram os portugueses e os escravos para o Brasil, eles trouxeram as receitas que eles mais gostavam. Porém, aqui no Brasil a gente não tinha em abundância farinha de amêndoa, a gente não conseguia. E tiveram, né, no caso dos escravos, tiveram que reinventar a receita, né? E aí eles pegaram o ingrediente que eles tinham em maior abundância, que era o coco. Porém, como foi substituído, tiveram que reinventar também o nome da sobremesa, no caso, que era o brisa de lis, e aí colocaram quindim, que o quindim vem algo como dengo, né, fofo, por conta da delicadeza dos ingredientes e da textura do quindim. Bom, aqui vou iniciar com quindim tradicional. Tenho aqui açúcar refinado, gemas de ovo, leite de coco, coco ralado fresco, leite e manteiga derretida. Eu pego minha gema de ovo. Aqui eu estou trabalhando com gema pasteurizada, então é uma gema comprada aí na indústria, mas também pode ser a gema do ovo, direto do ovo mesmo, ok? Açúcar refinado. Já tenho que homogeneizar aqui a minha mistura. Feito isso, coloco o leite e o leite de coco, homogenizo os dois. Em seguida, a gente entra com o coco ralado. Aqui estou utilizando um coco fresco, mas quem não tiver coco seco, pode ser utilizado também na receita. Misturo e por último, a gente entra com a manteiga derretida. Antigamente, as freiras lusitanas utilizavam as claras para engomar a roupa, que naquela época eram as roupas cheias de dobraduras, né? Só que era muita clara, então também, consequentemente, sobrava muita gema. Então, com a gema, para não ter desperdício, elas tiveram que encontrar alguma coisa para fazer com as gemas. E como o país também é muito rico na cultura, né, na parte gastronômica, então eles utilizaram as gemas de ovo para fazer sobremesa. Então, 90% dos doces portugueses levam muita gema. Forma, eu posso usar qualquer uma que eu tiver, vou utilizar esse modelo aqui. Posso untar ela tanto com manteiga e açúcar, que é o mais tradicional, mas também posso estar utilizando a glucose de milho. O que é que diferencia? Se eu unto com manteiga e açúcar, meu quindim ele vai desenformar com brilho, mas logo ele começa a perder o brilho. A glucose de milho, ela já vai manter o brilho do quindim por mais tempo. Então, eu tenho aqui essa forminha, vou utilizar ela para trabalhar com o meu quindim tradicional. E aqui eu vou estar trabalhando com a glucose de milho. A glucose ela é encontrada em casas de confeitaria, tenho muito fácil acesso com ela. Eu prefiro trabalhar com ela de morna para quente, porque ela fica mais fluida. E estando mais fluida, eu consigo colocar uma camada bem fininha aqui na minha forma. Prefiro sempre aplicar ela com uma luva, porque daí eu consigo espalhar de maneira uniforme aqui a minha glucose. Reservo a minha massa. E aqui com a glucose ainda morna, ela já fica com um aspecto mais fluido. Então, automaticamente, eu já venho aqui na forminha e eu já venho espalhando uma camada bem fina de glucose de milho para que eu consiga, depois de assado, desenformar esse quindim. A glucose começou a esfriar, consegue colocar no micro-ondas. Se não tem micro-ondas, faz um banho-maria, pode aquecer ela também no banho-maria. O importante é manter ela sempre fluida para ir espalhando ela. O motivo da gente colocar também uma camada bem fina é porque quando a glucose vai para o forno, ela vai amolecer bastante e toda a glucose que a gente passa na lateral, ela vai descer para o fundo da forma. E isso também pode tirar o formato do meu quindim, dependendo da forma que ele estiver. Então aqui, passei a glucose de milho nas forminhas. Vou pegar a massa aqui do meu quindim e vou colocar dentro de uma jarrinha. Essa jarrinha vai me ajudar
a conseguir despejar o quindim dentro das forminhas. Feito isso, só venho despejando ele aqui nas minhas forminhas. Aqui na massa do quindim a gente tem uma quantidade muito grande de gemas, então a gema ela vai ser o espessante desse quindim. Muito importante desenformar ele sempre bem frio, tá? Porque ainda morno a gema fica muito frágil e o quindim ele pode acabar danificando se a gente tentar desenformar ele ainda quente. Na forminha, posso colocar até a altura que eu quiser, nunca até o topo. Se a gente coloca até o topo, a gente vai ter uma cocção um pouco mais demorada. Também, se eu coloco muito pouca quantidade, o tempo de forno ele pode variar e o meu quindim ele pode acabar passando do tempo de forno, ok? Então, com a minha massa, sempre trabalho mexendo ela, porque o coco ele começa a decantar. Ele fica todo na superfície e a parte líquida fica no fundo aqui do nosso copo. Se eu só jogo ele sem homogeneizar, vai cair muito mais coco em um copo, muito menos coco em outro, e aí também a gente tem uma diferença de texturas quando a gente vai desenformar os quindins. Feito isso, meu quindim, ele vai assar em banho-maria. Banho-maria, eu vou colocar ele a 130 graus, uma temperatura bem baixinha, porque assim a gente acaba não danificando o ovo. Ele vai cozinhando numa temperatura bem baixinha, ele vai cozinhando e vai mantendo a textura bem cremosa do quindim. Então aqui eu vou ligar um forno. Aqui meu forno é combinado, então coloco a função vapor nele, ele vai conseguir manter a umidade aqui do meu quindim enquanto ele cozinha, tá? Então, eu coloco os meus quindins em uma placa funda. Feito isso, eu vou adicionar água no banho-maria, sempre colocar uma quantidade de água. Colocar uma quantidade de água pouca, tá? Porque se tiver muita água no quindim, durante a cocção, ele pode também atrapalhar porque a água vai demorar muito para ferver e a gente vai ter um resultado que vai precisar talvez de mais tempo de forno. Então aqui na minha forma eu vou colocar água. A água pode ser temperatura ambiente sem problema nenhum. Então eu deixo aqui uma quantidade mais ou menos de 3 milímetros de água, no máximo meio centímetro dentro da assadeira, para que assim, durante a cocção, essa água vá fervendo e vai cozinhando o quindim aqui. Meu forno já pré-aquecido a 130 graus, coloco aqui mais ou menos 25 minutos. Quem não tem um forno com a opção vapor, simplesmente fazer um banho-maria, tá? Coloca em banho-maria, uma GN com água, só que aí a gente tem que tampar a nossa assadeira que está com as formas do quindim. Tem um quindim, eu vou cobrir ele, pode ser com um papel alumínio ou alguma assadeira por cima, porque daí eu não vou ressecar a superfície do quindim. Aqui, como eu tenho a função do vapor, né, da umidade circulando dentro do forno, eu não preciso cobrir ele porque ele não vai ressecar. Falando dos ingredientes do quindim, quando vai muito ovo é impossível que não tenha gosto de ovo, mas é algo característico. Se trabalha com ovos frescos, no caso a gema, nas receitas, o gosto é muito menos perceptível do que trabalhar com ovos que já são um pouco mais velhos, né? E também está relacionado aos ingredientes que compõem a receita. No caso ali a gente tinha coco, né? Tinha o leite de coco, ou na outra versão que a gente tinha o maracujá. Esses ingredientes acabam inibindo um pouco esse gosto do ovo. E claro, também está relacionado ao descanso, que ele precisa descansar pelo menos 6 horas ou até 24 horas, justamente para isso, porque a mistura ela vai descansar e o gosto do ovo vai ficando menos perceptível. Se a gente come um quindim morno ou quente, o gosto de ovo é muito mais presente do que quando ele já está frio. Mas falando de doçaria portuguesa, sempre tem que ter em mente que se tem muita gema, muito ovo, vai ter alguma lembrança do ovo aí na preparação, né? Bom, agora a gente vai preparar aqui uma versão revisitada do quindim, uma releitura do quindim. Aqui eu tenho uma massa pâte sablé. A pâte sablé é uma massa que tem bastante manteiga. Essa massa ela vai ajudar a gente a ter uma textura bem crocante, bem que dissolve na boca durante, né, o consumo aqui da nossa torta com o quindim. Eu já trouxe ela pronta.
Em outros episódios vocês já devem ter conhecido essa massa porque foi feita, então eu já trouxe ela pronta aqui só para mostrar a manipulação para vocês, tá? Então eu tenho aqui a minha massa pâte sablé e eu tenho aqui umas forminhas de tartelettes. Essa aqui ela tem 7,5 centímetros de diâmetro, tá? E eu vou estar utilizando ela para fazer a minha fonsagem. A fonsagem é a gente dar formato com a massa dentro das forminhas que a gente vai utilizar. Então, com essa massa, eu vou pegar um pedaço dela e vou moldar ela dentro aqui da nossa base. Então, aqui eu vou estar utilizando um pedaço da nossa massa e com esse pedaço eu vou moldar ela aqui dentro da nossa forminha. Essa forminha ela tem uma altura um pouco acima do que é a tradicional das forminhas, então eu não consigo fazer uma fonsagem abrindo a minha massa bem fininha e moldando ela aqui dentro porque ela pode quebrar. Então eu vou pegar a minha massa e vou colocar ela aqui no fundo e só ir espalhando ela dentro da minha forma. O importante é que a fonsagem ela fique bem fina, né? Eu tenha a lateral da minha forma e o fundo da mesma espessura, tá? E de uma espessura que a gente consiga comer sem ter muita resistência. A gente sempre fala que as texturas cremosas têm que acabar ao mesmo tempo do que as texturas crocantes, tá? Então aqui eu coloco um pedaço de massa no fundo da minha forma e eu venho só pressionando ela. Conforme eu aperto ela no centro, ela já vai espalhando pelas laterais. E aqui agora a gente começa a modelar essa massa. Aqui, na verdade, o tamanho que a gente está colocando é um tamanho quanto baixo, é um tamanho a olho, porque a gente vai moldando e a gente vai sentindo a textura da massa. Quando ela está muito grossa, ela vai estar aparente, porque vai ter uma finalização que nós vamos fazer com a faca e a gente vai conseguir enxergar a textura e a espessura da massa antes de ir para o forno. Então aqui eu coloco uma quantidade que tenha sobra, eu sempre preciso ter uma sobra para que eu consiga manusear essa massa e ela não fique quebrando ou não fique fina demais. Então sempre pega um pedaço que você tenha sobra para que você consiga manipular e deixar ela bem fonsada aqui na forminha. Então, coloquei um pedaço numa quantidade boa, eu venho pressionando ela aqui no fundo e aqui na base, nas laterais, é onde eu vou começar a tirar o excesso de massa e vou sentindo a espessura aqui da minha tartelete. Então aqui a gente vem com os 2 dedos, pressionando a massa contra as laterais e aqui automaticamente a massa ela vai subindo acima da forminha. Eu preciso da minha massa da altura do meu molde. Então tudo isso de massa que está saindo na lateral, a gente vai tirar ela e depois a gente vai fazer a finalização. Então, eu venho moldando aqui, pressionando bem, porque minha forma ela é quinada, ela tem 2 quinas aqui. Então, eu preciso pressionar bem a massa aqui, nessa junta, né, dessa forminha, para que a massa ela fique bem retinha, tá? Se eu não pressiono bem, ela vai ficar sem estar em contato com a lateral aqui, com as quinas da minha forma, e quando ela vai pro forno, ela pode encolher. E tudo isso aqui, esse excesso, a gente vai tirar com uma faquinha, com a lâmina em direção à massa, e eu venho tirando todo esse excesso de massa que sobra. Tirei, já tem um visual mais limpo da forminha, mas aqui eu consigo enxergar que as minhas bordas estão um pouco grossas ainda. Com isso, a gente sabe que a gente precisa pressionar mais e deixar essa massa um pouco mais fina. Agora, com menos massa, facilita pra gente ir ajustando essa massa dentro da forma. Então, com o polegar, eu venho pressionando essa massa aqui dentro e deixando ela bem quinada para que ela fique bem finalizada. Então eu pressiono bem a massa contra as quinas aqui da minha forma e venho afinando um pouco mais as laterais aqui da minha massa. Fiz isso, tiro o restante de massa aqui dos excessos. É importante sempre fazer um corte rápido, tá? Para que não fique fiapo de massa aqui na nossa assadeira. Então já venho fazendo um corte
único, sem fazer movimento de serrar, porque senão a nossa massa ela começa a ficar com um aspecto um pouco mais grosseiro. Fiz isso, tenho uma borda num tamanho aqui adequado, porque a gente tem que pensar que essa base ela vai sustentar o meu creme e vai sustentar o meu quindim que vai por cima dela. Então a gente precisa de uma borda também num tamanho adequado. Feito isso, a gente vem com a própria faquinha e a gente faz só um furinho aqui no fundo. Esse furinho vai nos ajudar a fazer circular melhor o ar aqui, né? E esse ar circulando, ele vai fazer a minha massa cozinhar de maneira uniforme. Porque dentro dessa base, ainda crua, vai o nosso creme de amêndoas, que é a nossa próxima etapa. Esse creme nessa mistura, quando é assado, ele lembra um pouco um bom bocado, que é como se fosse um bolinho de coco bem aromático também. Todos os ingredientes, os componentes dessa releitura são relacionados também com a doçaria portuguesa e também pegando a parte da doçaria brasileira, né, que estão muito ligados. Que a gente fala que é a fusão da gastronomia. Nossas massas já funçadas aqui na forminha, né? Vou reservar elas e agora nós vamos preparar o nosso creme. Então, na minha receita eu tenho farinha de amêndoa, coco ralado seco, manteiga, ovos, açúcar refinado, um licor de coco e farinha de trigo. Essa receita, eu fiz essa releitura justamente pensando nos ingredientes do quindim, tá? Antigamente o quindim, lá no começo, ele era feito com ovos, açúcar e farinha de amêndoa. Depois que houve a colonização do quindim, que se chamava brisa de lis, e se tornou quindim somente aqui no Brasil a gente não tinha essa abundância de farinha de amêndoa. Então a gente tinha que estar utilizando o coco, que era o ingrediente em maior abundância aqui no Brasil. Então nessa receita eu estou trabalhando com os dois ingredientes, a farinha de amêndoa e o coco. Nossa receita, ela começa com uma cremagem. A cremagem, sempre que a gente fala desse nome, a gente fala da gente homogeneizar, emulsionar a mistura de manteiga e açúcar, que pode tanto ser açúcar refinado quanto açúcar de confeiteiro, tá? Aqui na nossa receita é açúcar refinado, então a gente começa colocando no bowl da batedeira manteiga. O ideal é que ela esteja em ponto pomada. Se ela está fria, ela acaba demorando mais para perder temperatura e homogeneizar. Então, a gente acaba perdendo um pouco mais de tempo. Então, o ideal é que ela já esteja aqui numa temperatura ambiente. Então, coloco aqui a minha manteiga e todo o meu açúcar refinado. Feito isso, a gente vai bater na batedeira, velocidade alta, até que essa mistura comece a ficar bem clara, bem volumosa, e assim a gente consegue seguindo a nossa sequência com os outros ingredientes. Fiz aqui a minha cremagem. O ponto dela é quando ela fica um creme bem leve, bem clarinho, tá? Aqui sinal que a manteiga e o açúcar já homogeneizaram e já criaram uma emulsão aqui, ok? Em seguida, ainda na cremagem, a gente vai adicionar os ovos. Muito importante, a gente está trabalhando com manteiga aqui. Os ingredientes, o ideal é que eles estejam todos em temperatura ambiente. Se eu coloco os ovos muito gelado aqui dentro, ele pode talhar automaticamente a minha mistura. Então aqui, ovo em temperatura ambiente, sigo batendo a minha mistura e vou adicionando os ovos aos poucos aqui. Coloco um, deixa a minha cremagem homogeneizar todo esse ovo. Muito importante, durante o batimento, dar um intervalo e a gente vir raspando as laterais aqui do bowl, que é onde a nossa cremagem fica colada. A gente precisa de tudo muito homogêneo aqui. Então, volto a bater. Homogenizo a primeira parte, jogo a segunda parte do ovo. E aqui a gente segue batendo a mistura.
Finalizei aqui a minha mistura, já homogeneizou os ovos com a nossa cremagem. Em seguida, entra os ingredientes secos. Então aqui, farinha de amêndoa e o coco seco. Tenho a farinha de trigo, ela pode também entrar junto. Farinha de amêndoas, o coco seco e a nossa farinha de trigo. Feito isso, a gente volta tudo para a batedeira e bate somente até homogeneizar os ingredientes. Mesma coisa, paro, venho misturando aqui a lateral do bowl, para que aqui eu consiga homogeneizar bem esse creme. Feito isso, a gente entra, por último, com o nosso licor de coco. Esse licor de coco ele é bem aromático, como a gente está trabalhando com coco seco, o coco seco ele não vai passar tanta umidade aqui para nossa massa. Então o licor ele vai entrar aqui para ele trazer um pouco mais do sabor do coco. A gente vai passar esse creme por um saco de confeitar e a gente vai preencher ele dentro da nossa massa de torta para eles irem assar juntos dentro do forno. Esse creme, ele precisa obrigatoriamente ser assado, tá? Ele tem ovos crus, então a gente não consegue consumir ele do jeito que ele está. Esse aqui é um creme justamente para ser assado. Sendo assado, a farinha de amêndoas e o coco vão liberar um pouco de óleos essenciais que vão passar um sabor bem mais aromático para esse creme também. Pego aqui um saco de confeitar e uma tesoura. Meu creme aqui já pronto. Ele tem uma textura bem firme, né? Quando for pro forno, ele vai assar e vai liberar um pouco de umidade da farinha de amêndoas e do nosso coco. Isso vai trazer um sabor bem mais aromático para ele. Vou abastecer meu saco de confeitar, então eu pego todas as laterais do saco de confeitar e jogo para baixo. Com isso, a gente consegue manter o saco de confeitar limpo nas laterais, nas bordas, e a gente fazer um trabalho mais limpo. Feito isso, eu pego aqui o nosso creme de coco. Então aqui, a gente preenche todo o fundo. E eu deixo uma pequena borda aqui da nossa massa, porque como tem o ovo e a gente acaba emulsionando bastante a nossa cremagem, esse creme ele tende a dar uma estufada. Então se eu preencho ele até a borda aqui da nossa torta, ele pode querer vazar depois, ok? Então deixa sempre um espacinho sobrando e com esse espacinho a gente vai conseguir fazer com que o creme ele cresça, né? E ele fique mais ou menos aqui do tamanho da superfície da torta. Espalhei meu creme, eu venho alisando ele, deixando ele bem rente aqui a nossa base, porque ele vai sustentar o nosso quindim depois. Venho fazendo a mesma coisa com as outras. Se eu quiser ter uma referência para essa base de torta nesse tamanho, a gente precisa de pelo menos 80 gramas de creme de coco ou um creme de amêndoas para preencher essa tartelete. Bom, então aqui preenchi a minha base de torta com todo o creme, tá? Esse creme ele precisa assar numa temperatura equivalente aqui à nossa massa de torta, então a gente vai colocar um forno a 170 graus Celsius. E aqui a intenção é que os dois assem e fiquem a massa bem sequinha, né? E o creme ainda assim com um pouquinho de umidade. Conforme ele vai assar, o creme ele tende a passar pouquinha coisa de umidade para nossa massa, então por isso que a gente trabalha com o forno numa temperatura um pouquinho mais alta. Se eu coloco um forno mais baixo, né, a 150, 160, ele pode assar o meu creme
só que ele não vai assar a minha massa. Então eu vou ter um desequilíbrio. O creme ele pode estar pronto e a nossa massa ainda pode estar crua ou pode estar um pouco úmida demais. E aí não tem o resultado que a gente espera. Aqui pronto, forno a 170 graus, fica mais ou menos 35 minutos. O maracujá na receita, ele traz uma acidez, ele vai ajudar também a mascarar um pouco o gosto do ovo, então ele entra como um cítrico e também deixa os sabores mais equilibrados por conta da quantidade de açúcar, né, da quantidade de gema também que está presente na receita. Agora nós vamos preparar o nosso quindim de maracujá, né? Para o quindim eu tenho aqui açúcar refinado, gema de ovo, coco ralado fresco, água, polpa de maracujá concentrado e manteiga. Essa receita é um pouco mais complexa, tá? Nela a gente precisa preparar uma calda com a polpa de maracujá, o açúcar e água. E com essa calda a gente segue a progressão da nossa receita. É uma receita um pouco mais demorada, que também traz um resultado bem satisfatório aí. O que a gente precisa aqui agora é cozinhar esses ingredientes até uma temperatura de 114 graus, 113, tá? É uma temperatura que ela começa a sair do ponto de fio para um ponto de bala mole, tá? Então eu vou cozinhar essa calda até 113 graus e aí em seguida a gente vai adicionar a nossa manteiga. Com o calor da calda a manteiga vai se dissolver e em seguida a gente mistura todos os ingredientes juntos, tá? Vou colocar aqui para ferver todos os ingredientes. Antes de iniciar, a gente já mistura todos os ingredientes, então aqui o açúcar, ele acaba ficando empedrado em alguma parte, então a gente precisa homogeneizar ele. A partir de agora, quando começar a ferver, a gente não pode mais mexer nessa calda. Sempre que a gente trabalha com calda de água e açúcar, o ideal é deixar ela aí cozinhando sozinha. Se a gente começa a mexer nessa calda, ela vai começar a cristalizar, porque o açúcar ele vai começar a juntar com esse líquido que está aqui na panela, né? E vai começar a criar vários cristais de açúcar. E aí a gente acaba perdendo a nossa calda. Enquanto ferve ali, eu vou pegar um bowl e eu vou bater as gemas de ovo até ela começar a dar uma clareada. Ela vai perder um pouco essa tonalidade bem laranja dela, vai ficar um pouco mais clarinha. Chegou nesse ponto, a gente já pode reservar as gemas para receber a nossa calda ali de açúcar com o suco do maracujá. Então, feito isso, vou pegar aqui um fouet. Enquanto isso, a gente precisa ficar de olho na nossa calda para que ela não passe da temperatura, tá? Se ela passar da temperatura, a gente vai perder aí também a nossa calda. Bom, enquanto isso, nosso quindim ficou pronto. O ponto do quindim, quando ele sai do forno, a gente toca a superfície dele, ele já está com um aspecto gelatinoso, né? Só que ainda assim um pouco frágil, porque a gema, depois que ela coagula, ela só vai ganhar atingir o ponto máximo dela de gelificação quando ela estiver gelado. Enquanto está quente, a gema está muito frágil. Então a gente precisa deixar esse quindim resfriar. O ideal é deixar de um dia para o outro na geladeira, para que a gente consiga assim ter um resultado bem satisfatório. O quindim vai descansar bem e a gente vai conseguir aí pegar todos os aromas dele. No mesmo dia, se a gente força essa refrigeração dele, ele pode acabar não ficar com um sabor tão acentuado. Então é muito importante que a gente faça o quindim e deixe ele repousar aí na geladeira, no mínimo aí umas 6 até 24 horas na geladeira, ok?
A mesma água do banho-maria eu já posso reservar e utilizar também para o nosso quindim de maracujá. Vou deixar esse quindim repousando na geladeira. O ideal seria de 6 a 8 horas. E aí eu já tenho um para apresentar para vocês depois. Bom, então aqui as minhas gemas, elas já estão mais clarinhas, né? Já acabei batendo ela dá uma leve clareada. Em seguida, eu posso estar adicionando aqui o coco. Enquanto isso, vou reservar essa mistura e a gente vai começar a acompanhar aqui o ponto da nossa calda, para que a gente não passe da temperatura aqui. A temperatura que a gente precisa, ela vai trazer uma calda um pouco mais densa pra gente. Então a gente vai ter um quindim que com o calor aqui da calda, a gema ela já vai começar a dar uma cozinhada. Conforme ela vai cozinhar, ela já vai deixar o quindim com uma textura um pouco mais encorpada, tá? E quando vai pro forno, ele assa em menos tempo, porque a gema já começou aí um processo de coagulação. Bom, minha calda chegou aqui na temperatura. Tiro ela e de imediato a gente já vai adicionar a nossa manteiga aqui na calda. Com o próprio calor da calda, a manteiga já vai dissolver. Então, vou deixar aqui repousando, assim, com o calor a manteiga ela termina de dissolver e também já vai ser o tempo dessa mistura começar a ficar morna e a gente juntar os dois ingredientes. Bom, já tenho aqui a minha mistura, a minha calda com a manteiga já morna, então aqui eu já posso juntar ela junto com a minha gema de ovo e o coco. Depois de homogeneizar, o ideal é que essa mistura ela repouse na geladeira, porque a gente acaba gerando muita espuma por conta da calda de açúcar que a gente acaba batendo com a gema. Então essa espuma, quando ela vai para a geladeira e descansa, ela vai acabar sumindo, tá? A gente pode fazer esse processo já aqui dentro do bowl ou direto nas forminhas, que acaba sendo muito mais fácil. Então a gente pode juntar as forminhas, enquanto isso a gente coloca a mistura ali dentro e já coloca as forminhas na geladeira para repousar. Então agora eu vou reservar a minha mistura e eu vou untar as forminhas aqui do nosso quindim de maracujá. Vou estar utilizando outro modelo de forminha, vou estar utilizando essa com furo central. Essas que tem esse furo central acaba assando um pouco mais rápido, tá? Porque o calor, quando a gente vai fazer o pudim, o quindim ou qualquer outra preparação de forno, ele vem sempre de fora para o centro. Então quando a gente tem esse furo central, a gente acaba não tendo a mistura do quindim aqui. Então, durante a cocção, o calor ele vai só até onde está a nossa mistura, que é nas laterais e toda essa circunferência aqui. Eu já vou estar untando com manteiga e açúcar, que é o mais tradicional. Então aqui eu tenho manteiga em ponto pomada. Vou colocar uma luva, só para facilitar aqui o meu trabalho. Poderia também derreter a manteiga e estar pincelando com um pincel também aqui as formas. Mas em ponto pomada acaba sendo um pouco mais fácil de ter uma camada homogênea aqui. Então eu pego a minha manteiga ainda pomada. Então com a manteiga eu venho passando ela toda em volta aqui da minha forminha. Muito importante não deixar excesso de manteiga, porque essa manteiga ela vai acabar derretendo e ela pode se misturar com a massa do quindim. Muito importante passar a manteiga também aqui na lateral, tá? Nessa parte do furo central. Porque aqui acaba colando muito se a gente não untar. Na hora que a gente vai desenformar, o quindim pode acabar quebrando. Outra coisa muito importante, principalmente aqui que a gente está trabalhando com essas forminhas de alumínio, é que se a gente comprar ela nova, né? Ainda nova, ela tem uma fuligem, né? Ela acaba ficando com a fuligem do próprio material aqui, que é o alumínio. Então é muito importante que quando a gente compre, a gente lave bem, passe detergente, lave com uma buchinha, né? Com bastante cuidado, para que a gente tire todo esse vestígio dessa fuligem que sempre vem nesse material que é o alumínio. Então, eu vou jogar um pouco de açúcar dentro da minha forma. E aqui, a gente vai virando a forminha, só para que o açúcar ele pegue todo em volta aqui do nosso molde.
O que sobra aqui de açúcar, eu já pego uma outra forminha e eu vou despejando até que eu preencha todas as forminhas. Estou utilizando aqui o açúcar refinado para que a gente faça esse processo. Poderia ser açúcar cristal também, mas o açúcar refinado ele acaba sendo um pouco mais fácil porque também a gente tem fácil acesso. Feito isso, vou passar a minha mistura aqui para minha jarra. Vou raspar bem aqui todo o coco que ele fica aqui no bowl. E aqui a gente vai jogando a mistura na forminha. Aqui tem que tomar cuidado, porque a altura da forma era um pouco diferente do centro para as laterais. Então aqui eu tenho que usar como referência o furo central. Deixo ele mais ou menos da altura aqui do furo. Esse quindim, como ele tem o cítrico aqui do maracujá, ele acaba necessitando de um pouco mais de tempo de forno, porque o ácido contido no maracujá, ele vai acabar atrapalhando um pouco a coagulação do ovo, tá? Então a gente precisa deixar ele um tempo a mais no forno. A diferença dele pro outro quindim, em questão de tempo de forno, vai ser mais ou menos 10 minutos, tá? Então se o primeiro quindim for fazer em casa, assar em 30 minutos, esse aqui vai assar em mais ou menos 40 minutos. Bom, tenho aqui uma quantidade suficiente, é uma receita grande, ela acaba sobrando um pouco. Pode fazer ela em uma forma de 20 centímetros de diâmetro com um furo central, que daí já dá uma receita completa também. Feito isso, eu tenho bastante espuma aqui na superfície. Então eu preciso agora deixar essa mistura descansar. Vai depender do tempo, pode ir de 10 minutos até 40 minutos. Mas o que vai acontecer, vou mostrar aqui como exemplo, é que essa espuma ela vai acabar misturando aqui e ele vai ficar todo somente aparecendo a parte líquida do nosso quindim, tá? Não vai ter esse excesso de espuma, ok? Então aqui agora a gente vai passar essa mistura para uma placa, vou deixar repousar e só depois ela vai entrar para o forno. A receita do quindim ela é ensinada aqui no Le Cordon Bleu, no curso de Cordon Tech. É uma produção que é considerado fácil, mas tem seus detalhes, principalmente o ponto de cocção. Então é muito mais relacionado a forno, de assar num banho-maria, num forno com uma temperatura controlada. A parte de produção é muito mais prática, muito mais fácil. E o forno é a parte que mais define assim, se o quindim vai sair bom, se o quindim vai sair fora do ponto. Bom, aqui já tenho todas as preparações prontas, tá? Aqui eu já trouxe as mesmas receitas do quindim aqui de maracujá e aqui o quindim tradicional. Trouxe eles já repousados. Fiz um dia antes, ficou 24 horas, então hoje eles já estão muito mais repousados e mais fáceis de trabalhar, ok? Aqui eu tenho as tartelettes com o nosso creme, tá? Então aqui foi aquela mesma que a gente preparou, ela já assada, tá? Muito importante que a massa ela fique muito bem assada, toda a lateral, e o creme também ele tenha uma coloração, ok? A gente vai começar agora aqui com as finalizações. Vou começar desenformando os quindins, e aqui eu tenho as minhas bases que eu vou colocar o meu quindim. Quindim já repousado, ele acaba descolando da forma, tá? Então a gente pressiona ele, só para ele desprender. A gente vira ele aqui na nossa mão, faz um calorzinho na forma, tá? Como não tem com manteiga e açúcar, ele acaba soltando bem facinho, tá? Ele tem brilho, só que quando eu colocar ele na geladeira, esse brilho vai acabar sumindo um pouco, tá? Então tem uma outra ideia que dá pra fazer que eu vou finalizar aqui e eu mostro pra vocês. Então enquanto isso, vou colocar o meu quindim aqui nos moldes, nas nossas forminhas. Sempre que eu vou desenformar, eu pressiono ele, tá?
as laterais, porque acaba criando um vácuo aqui embaixo. A gente precisa liberar esse ar para o quindim desprender aqui do molde. Isso para pudim, quindim, tá? Qualquer preparação que nós vamos assar. Se ele não solta de imediato, a gente faz uma leve pressão. Essa pressão faz ele desprender lá do fundo da base, tá? Aqui, o quindim tradicional. Esse a gente já untou com a glucose. Minha forma, ela é bem oval, né? Bem abaulada aqui. Só que a glucose, como eu untei, ela acaba descendo todo para a base. Então o que vai acontecer aqui é que a glucose desceu e o quindim aqui, ele tem uma base reta. Por quê? Porque a glucose desceu das laterais e ela junta lá no fundo do molde, tá? Então, se eu quero manter também o formato da forma, aí eu posso substituir e untar com manteiga e açúcar. Porque a manteiga com açúcar, ela não vai ter esse escorrimento para o fundo da forma. Ele vai só amolecer a manteiga e vai ficar fácil de desenformar. Tenho aqui a minha base e aqui eu já deixei pronto uma grade, né? Esse quindim, como eu disse, é o de maracujá, porém aqui ele foi untado a forminha com manteiga e açúcar. Consegui manter perfeitamente o formato, porém tem uma diferença muito grande de brilho aqui. Como que eu posso melhorar isso? Tenho aqui no meu copo gel de brilho, tá? Esse gel de brilho é aquele gel de brilho industrial, né, que é feito com água, açúcar e amido de milho, e ele vai ajudar a gente aqui a finalizar esse quindim que acabou perdendo o brilho. Então eu vou aquecer essa mistura uns 20 segundos no micro-ondas. Enquanto isso, eu vou pegar um papel manteiga que vai servir como base para mim. Aqueci, o que eu vou fazer? Jogar bem no centro aqui do nosso quindim. O quindim está gelado, o gel de brilho ele tem amido na composição dele, então conforme ele vai pegando a temperatura aqui do quindim, ele já vai assentando e para de escorrer. Então eu vou ter uma camada bem brilhosa aqui no quindim, né? E faz uma diferença muito grande para a finalização. Tenho aqui minhas duas bases. Esse quindim que eu tenho aqui é o quindim tradicional, vou fazer uma finalização. E esse quindim que eu tenho aqui é o quindim de maracujá, então eu vou fazer os dois na base de tartelete, mas vou mudar um pouquinho a finalização. O gel de brilho, ainda quente, ele deixa uma camada bem fininha em cima do quindim e ele preserva o brilho por muito tempo. Esse gel de brilho ele é muito utilizado aí na indústria para cobrir tortas de frutas, né? Assim, em pouca quantidade a gente coloca, para que ele preserve mais a fruta. O preservar, a gente fala da fruta não ressecar numa vitrine, tá? Aqui no meu quindim, no caso, vai servir para a mesma coisa. Vai manter o brilho, mas também vai preservar o meu quindim para ele não ressecar. Nesse de maracujá e coco, vou pegar o coco seco, poderia ser o coco em flocos também, e a gente vai vir com ele aqui na lateral e vamos colando ele aqui no nosso quindim. Uma camada bem fininha. Faço aqui em cima do papel manteiga, justamente para a gente não fazer muita sujeira. Reservo ele aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Eu vou pegar aqui um pincelzinho e eu vou vir tirando todo esse coco que ficou colado aqui na base, tá? Só pra gente melhorar a finalização. Aqui eu tenho glucose de milho, tá? A glucose, eu vou colocar ela um pouquinho aqui na minha base, só para minha tarte não ficar patinando, tá? Para que ela fique fixa. Então eu coloco só uma gotinha aqui. Feito isso, eu vou finalizar o meu quindim de maracujá. Eu tenho aqui semente de maracujá, pega a polpa do maracujá mesmo
E eu vou estar utilizando as sementes dele para decorar aqui o meu primeiro quindim. Pego aqui uma flor comestível. E o segundo aqui, vou estar utilizando uma peneira. Vou pegar folha de ouro. E aqui em cima eu vou peneirar essa folha de ouro. Eu vou colocar um pequeno pedaço . Bom, então aqui eu já tenho tudo finalizado, né? Esse aqui é o nosso quindim de maracujá, né? Aqui ele está finalizado na forminha com furo central. Esse é o nosso quindim tradicional. E aqui eu tenho as duas versões que eu mesmo criei, né? Que eu tenho aqui a nossa base de pâte sablé, que é a nossa massa de torta. Temos aqui o nosso creme de coco com licor e farinha de amêndoas, justamente para pegar os dois ingredientes que vieram da criação do quindim, que é a farinha de amêndoas, que foi substituída por coco quando chegou aqui no Brasil, né? E aqui nós temos os quindins finalizados. Então, tem o quindim com as sementes do maracujá e aqui somente o quindim, né, com uma folhinha de ouro. Espero que tenham gostado. Não percam o nosso próximo episódio. Bon appétit, merci!